Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante para quem segue a Cristo: o desafio de viver o Evangelho todos os dias. Desafio, né? Porque seguir Jesus não é apenas algo para o domingo, ir ao culto, ir na igreja, mas é uma decisão diária. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos viver de acordo com o que a palavra do Senhor nos diz. Então, fiquem aí com o coração aberto para receber um pouquinho da porção do Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No versículo 9, no capítulo 9, do versículo 23 de Lucas, vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz e seguir Jesus. Como falei anteriormente, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que nós temos que fazer, que praticar todos os dias da nossa vida. E o que significa? Tomar sua cruz e seguir Jesus. Gente, mas como é difícil, né? Muito difícil. Eu gostaria de continuar um pouquinho para complementar, e aí a introdução da minha irmã Leia, continuar um pouquinho mais o versículo, porque eu acredito que ele vai complementar e nós vamos entender o que é deixar o nosso peso e carregar a cruz de Cristo. Então, nesse mesmo capítulo 9 de Lucas, seguindo aí o que a irmã Leia colocou, que foi, ela leu o 23, e eu vou continuar lendo o 24 e o 25, onde diz assim: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a sua própria vida? Isso complementa, né? O que é carregar a cruz de Cristo? É quando você deixa os seus desejos, deixa as suas vontades, mas deixa o Senhor reinar a sua vida e comandar e controlar. E como isso é difícil. Quanto mais no tempo atual, onde você pega um celular, você consegue fazer suas compras, consegue fazer seus pedidos, você tem controle até mesmo pela segurança da sua casa, porque hoje é muito comum ter as câmeras de segurança. Então, o inimigo tem usado esta facilidade de acharmos que nós estamos aqui, pelo celular, controlando tudo. Tem até aplicativos hoje que você acompanha onde seu esposo está, onde seus filhos estão, e dá uma falsa ideia de controle. E isso tem nos deixado, eu falo de nós, tem nos deixado achar que nós temos controle de algo. Mas quando você crê e acredita e prega e tem fé nesse evangelho, nós acreditamos que nós não temos mais controle de nada, por mais que esteja na palma da nossa mão ou que esteja à frente dos nossos olhos. Quem comanda a nossa vida hoje é o Espírito Santo do Senhor, no poder que Ele deu através do sangue derramado na cruz. Quem acredita na cruz perdeu totalmente o controle, né? Já vive aí controlado pelo Espírito Santo. Se você se diz cristã, acredita na cruz, mas ainda não tem uma vida totalmente entregue, né, sabendo que o controle agora está nas mãos de Jesus, não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é total controle ao nosso Senhor, ao nosso Mestre, ao nosso Salvador. É muito difícil, né, mãe, a gente pegar algo que às vezes a gente acha que é nosso e entregar para outra pessoa tomar o controle. Por aí já começa. Primeiro, a nossa vida não é nossa. Nós não temos o controle sobre a nossa vida. Nada do que a gente acha que é nosso, de fato é. Porque tudo que nós temos, a nossa vida, os nossos filhos, os nossos bens, tudo pertence a Deus. Ele nos entrega
né, nos confia para que nós possamos administrar. Então, a gente acha que se a gente deixar Deus ter o controle, tomar o controle das coisas, a gente está fazendo isso para Ele, e realmente não é, porque Deus, Ele é dono de tudo, Ele é que tem o controle sobre tudo. E muitas vezes a gente não quer soltar, né, assim, a rédea, deixar Deus guiar os nossos passos. É fácil? Não é, porque a gente é muito apegado a essa vida, a gente é muito apegado. Não adianta falar que a gente não tem apego, porque a gente tem apego. Então, assim, só que isso tudo que a gente vê ao nosso redor vai muito mais além. Não é, a nossa vida não se restringe somente nesse tempo, né, nessa forma de viver. Nós temos algo aí, né, que Deus prometeu, que é muito mais grandioso, e é o que nós temos que correr atrás, é disso, né? É a vida eterna que Ele nos prometeu. Então, para a gente ter essa vida eterna, né, que Ele nos prometeu, a gente precisa, né, deixar as nossas vontades, porque a nossa vontade, muitas das vezes, não nos leva para perto de Deus, infelizmente, né, porque nós somos carnais, nós temos a nossa carne e nós temos o nosso espírito. Aqueles que receberam a Cristo carregam o Espírito Santo de Deus. Então é uma luta diária, né, que nós precisamos mortificar essa nossa carne e deixar o Espírito Santo de Deus conduzir as nossas vidas. E aí sim, aí nós vamos gozar da promessa que Ele tem para as nossas vidas, né? É verdade. Eu tenho um fato a contar, que aconteceu com meu filho, né, na escola. Uma coleguinha chegou para ele e perguntou por que ele não vai a alguns lugares, né, não frequenta alguns lugares. Se ele não podia, se era a igreja que proibia. Aí ele tem apenas 12 anos, né, ele falou assim, não, mas eu posso, eu só não quero. Aí ele chegou em casa, na hora do almoço, ele perguntou para nós, estava Beto e eu sentados, ele perguntou, mãe, minha coleguinha me perguntou por que eu não vou em tal lugar, se eu não podia ir. Aí eu falei assim, o que você respondeu? Ele falou assim, eu falei que eu podia, mas é que eu não queria ir. Aí eu falei assim, você respondeu certo, né? Porque a gente pode sim, tá tudo acessível, o mundo tá aí para você usufruir, tá aí para você curtir, você pode fazer tudo o que você quiser, não tem nada que dizer, isso é proibido porque minha religião não permite, mas é uma escolha, porque a gente escolhe, não é por nós, pela nossa força carnal, é pelo Espírito que está em nós. Quando o Espírito está em nós, ele nos auxilia, porque quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele diz, eu preciso ir para que venha o Consolador, o Espírito, aquele que vai instruir, que vai te mostrar a direção, que te vai consolar. Então, hoje, quem nos define, quem nos diz se pode ou não pode, se convém, melhor dizer assim, né? Se convém ou não convém em certos ambientes, certos tipos de roupa, não é alguém, não é uma placa de uma igreja, mas é o Espírito Santo. Olha para você ver, uma criança, ainda né, um pré-adolescente de 12 anos, mas ele teve ali um entendimento que ele poderia ir, mas que ele não queria, porque o Espírito Santo o incomoda a não estar em certos ambientes. E lá no texto que eu iria ler, tem muito a ver com isso, que está em Tiago 1, capítulo 1, no verso 22. Tiago 1, no verso 22, diz assim, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmo. Olha que bonito esse final. Vocês enganarão, não a Deus, porque a Deus ninguém engana. Está enganando a si mesmo. Ou seja, está vivendo a vida onde Jesus chamou várias vezes de hipócritas. Jesus esteve aqui e em muitos lugares, uma palavra que ele usava muito era a hipocrisia. E o que é hipócrita? Hipócrita é aquele autor de teatro que coloca, né? É uma peça, nas peças usava muito aquela máscara. Então, por trás estava uma pessoa toda às vezes triste, né? Mas colocava a máscara de feliz, mascarava ali a verdade do ator.
Então, muitas vezes nós temos sido atores na nossa vida cotidiana, tentando enganar as pessoas, porém a gente acha que está enganando, mas estamos enganando a nós mesmos, porque Deus, ele não se engana, ele esquadrinha, ele conhece, ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar, ele sabe de tudo. Sabe aquele nosso maior defeito que nós temos medo de falar ou tem vergonha de confessar? Deus já sabe deles. De todos eles, nós temos às vezes vergonha de Deus. Não precisa, Deus já nos conhece. O bom é que mesmo assim, ele nos ama. É maravilhoso, gente. A gente pegar assim, olhar a gente assim, ó, sem nada, sem brinco, sem nada, sem cabelo, limpinha, sem nada, sem maquiagem. E ele olhar, ver todas as nossas sujeiras, todos os nossos defeitos, aquele pecado mais sujo nosso, e ele olhar e falar: minha filha, eu te amo. Mesmo assim, o que a gente precisa? Se entregar, falar com ele: Senhor, estou aqui, eu sou desse jeito, mas me ajude, me corrija, me controle. E aí, quando a gente dá o controle ao mestre, ele sabe sim nos direcionar. Todos os caminhos que nós percorremos errado não foi escolha do Senhor para a nossa vida. Foi a hora que a gente pegou o leme e quis comandar. Quando a gente entrega o leme nas mãos do Todo-Poderoso, ele faz a melhor obra e a obra dele é perfeita. Perfeita. E assim, né, como no texto diz, sejam praticantes da palavra e não ouvintes. Né? Nós temos amigos que nos instruem, tem pessoas de Deus que nos ajudam, né, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades, porque o cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus, e Deus usa, sim, pessoas para nos ajudar a levantar, para que nós possamos mudar a nossa rota, né? Converter daquele mau caminho. Mas nós temos a palavra do Senhor também aqui, que é a voz do próprio Deus falando com a gente. E muitas das vezes a gente só ouve. Por quê? Porque muitas vezes a gente está com o nosso coração ainda endurecido. O nosso coração ainda não está um coração maleável, um coração ensinável. Então a gente só vai ouvir. A gente só vai ouvir Deus falando através da sua palavra, mas não vai praticar. E a palavra fala: não sejam somente ouvintes, mas praticantes. E aí é onde que pega, né? Aí é onde que mora aí a dificuldade. É praticar a palavra de Deus. Mas se a gente quiser ter uma vida santa, se a gente quiser ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E isso nós precisamos estar com o nosso coração pronto, né? E é todos os dias. Não é de uma vez por outra. Você errou aqui, você converte o seu caminho, né? Porque, como Moni falou, Deus, ele nos ama com as nossas sujeiras, com as nossas mazelas, com os nossos defeitos. Ele nos ama. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele não joga fora nenhum. Por mais pecador, por mais miserável que ele, não joga fora, quando esse está com o coração pronto para mudar o caminho, para poder mudar de rota. E é isso que o Senhor nos chama, para que nós sejamos praticantes da palavra dele. É tão bonito, todo domingo a gente vai à igreja, às quartas a gente vai, a palavra está aqui o dia todo, a gente está tendo acesso a ela, e Deus está falando. Não é assim, meu filho, dá exemplo através dos homens e mulheres que passaram pela Bíblia, né? Ele está ali nos ensinando e falando conosco, mas a gente, muitas das vezes, eu não estou generalizando, não são todas as situações, mas tem situações que a gente acaba ali, persistindo no mesmo erro, seguindo, né, um caminho que não vai agradar o coração do Pai. Agora vem um grande desafio, né? O mundo sempre nos puxa para fazer as coisas erradas. Voltando, só te cortando um minutinho aqui, quando você falou de Ezequiel, eu lembrei de uma história que é realmente parecida.
chegou, né, uma certa pessoa, não vou citar nome, e falou assim: vocês são crentes, vocês são escravos. Vocês são escravos de uma religião, escravos de dogmas, escravos de doutrinas. E aí a pessoa falou: não, nós não somos escravos. Nós somos livres. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode, né? Nós estamos aqui nesse mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. E as coisas estão acessíveis a nós da mesma forma que estão acessíveis às outras pessoas. Então, se chega alguém me oferecendo aqui um copo de cachaça, eu não vou tomar, não é porque eu sou escravo, pelo contrário, é porque eu sou livre. Porque eu sei que aquilo ali não vai me edificar, não vai me trazer crescimento espiritual. Né? Agora, chega para uma outra pessoa e oferece um copo de bebida, oferece um cigarro, oferece para fazer algo de errado. A pessoa vai e aceita aquilo, né, achando que é livre, aí eu posso beber, eu tenho domínio, eu posso beber. Aí é onde está o grande diferencial, né? As pessoas estão escravas, sim, escravas muitas vezes do álcool, escravo de bebida, quando eu coloco, tipo assim, drogas, né? Mas tem outras coisas que às vezes a gente é escravo. A gente é escravo, muitas vezes, do nosso próprio pecadinho lá escondido, né? Que só você e Deus conhece. Mas tem um que pode libertar, tem um que pode te dar a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje em dia é muito comum a escravidão emocional. Às vezes a gente fala às vezes assim, né, de bebida, drogas e tal, sim, são pecados, mas são pecados que pela sociedade já é menos, assim, o pessoal já fala assim, nossa, isso daí é assim, mais normal. Mas a escravidão emocional é muito complicada, porque tem muita gente que não vai conhecer o evangelho por conta do emocional. Não quer conhecer, porque se eu conhecer, pode ser que fulana não vai gostar mais de mim. Pode ser que meu esposo, meu marido vai achar ruim, ou pode ser que minhas amigas se afastem de mim. Então, essa escravidão, ela é muito perigosa e ela nos afasta muito do evangelho, porque quando a gente conhece algo novo, a gente já imagina, pronto, vou perder tudo que era velho. Só que a gente não pensa que o evangelho é novo e Deus nos traz coisas novas. Ele sabe das nossas necessidades. O que sai da nossa vida quando a gente conhece o evangelho, que é a novidade, né? A novidade de vida é o evangelho. Quando a gente conhece o evangelho, tudo que afasta, que sai, é livramento, porque é o Deus Todo-Poderoso te libertando daquilo que te escravizava. Só que Deus sabe que você precisa de amigos, Deus sabe que você precisa dos seus filhos, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Então ele apresenta coisas novas. E essas coisas novas que chegam até a gente, é perfeito. E tudo que sai é coisa que realmente era o que me escravizava. E quantas pessoas hoje não aceitam o evangelho por conta de escravidão emocional? Não aceito, não quero conhecer, não vou em tal lugar, porque senão o fulano não gosta, vai falar mal de mim. Bom, é uma aceitação que a pessoa quer ser aceita pelos amigos, pelo esposo, pela mãe. E no evangelho diz que quem não deixar pai, mãe, filho, sogra, sogro, por mim, não é digno de mim. Ele não fala assim, quem deixar a cachaça, se não deixa. Não, ele falou de pessoas. Justamente porque quem te leva a beber, quem te leva às vezes na droga, quem te leva isso aí, é a escravidão emocional. Se nós tratarmos bem das nossas emoções, se nós queremos cuidar das nossas emoções, nós temos que ir para o evangelho, porque são as nossas emoções que nos escravizam às coisas que estão neste mundo. Gente, é tão simples de enxergar. Uma pessoa muito vaidosa, ela tem problema emocional de aceitação. Tudo é relacionado ao nosso emocional, porque nós somos, como Deus é trino, nós também somos trino. Nós somos corpo, alma e espírito. Tem que estar alinhado. Se um vai mais para cima, o outro vai mais para baixo. Não tem como nós vivermos uma vida controlavelmente, espiritualmente alinhada com Deus.
Então, nós temos sim. Se você está aí com dificuldade de seguir esse evangelho, cuide do seu emocional. E tem um jeito de cuidar do seu emocional. É se entregando. Como disse aqui, né? Larga tudo. Entregue, porque Deus conhece as suas emoções. Não tem ninguém que vai te curar. Por mais que a gente tenha, e é necessário ir ao médico, procurar um psiquiatra, um psicólogo, procurar também fazer os nossos exames, né? Tem muitos, nós somos aí muitos hormonais, as mulheres então, mais ainda, mas nós temos que ter um equilíbrio, e o equilíbrio está aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui tem a novidade. E tudo que você, depois disso, deixar, é porque Cristo está te dando um livramento, está limpando, te purificando, para que você tenha emoções novas, sentimentos novos, você tem amigos novos, uma família nova, não trocar de família, mas ter uma família que você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei de ter uma família assim, porque com Deus tudo é novo. E assim, Deus ele é tão maravilhoso, ele é tão detalhista, que ele pensa em todos os detalhes, né? Basta primeiro passo, é você se entregar completamente para o Senhor. E o resto ele vai fazer. Ele vai fazer porque ele é especialista em mudar histórias. É onde Deus entra, onde Jesus entra, não é a mesma coisa. Nunca. Sempre há mudança. E é mudança para bom, não é mudança ruim, é mudança para o bem. Muitas vezes a gente acaba não entendendo, né? Porque Deus, ele, como o Moni falou, ele vai tirar pessoas, né? Às vezes ele vai tirar tudo de nós, mas ele tem coisas melhores para nós, né? Me lembro da história de Jó, né? Jó, ele amava a Deus acima de todas as coisas. O diabo quis tentar Jó, achou que Jó iria negar a fé dele, iria negar o Senhor. E Jó perdeu tudo, né? Você que está aí, eu creio que você conhece a história de Jó. É uma história linda, é uma história assim que, né? Por mais que a gente perca tudo, como Jó perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, né? Mas Jó esteve ali o tempo todo firme no propósito, né? Que é de continuar firme no Senhor, a fé no Senhor. E isso manda muito, né? A fé é o que nos garante aí termos uma vida realmente alinhada com o Senhor. E Jó recebeu tudo em dobro. Menos o quê? Menos o que Jó não recebeu em dobro. Quem é que sabe da história de Jó? Jó não recebeu os filhos, porque os filhos você nunca perde. Ou seja, pessoas não são multiplicadas em nossas vidas porque nós nunca perdemos elas. Ela só muda de um nível para o outro. Os filhos de Jó não foram multiplicados. Ele multiplicou os bens materiais, ele multiplicou o gado, multiplicou, né, os bens materiais, porque Jó só perdeu bens materiais, bens que para Deus multiplicar, ele só dá um sopro e multiplica. Mas os filhos Jó não perdeu. Às vezes a gente tem esse apego às coisas materiais, sendo que nós sabemos que nós entregarmos tudo para o Senhor, Ele nos dá tudo em dobro. Porque para Ele dar coisas terrenas em dobro é muito fácil. Mas Deus não deu para Jó filhos em dobro. Porque os filhos de Jó morreram, só que ainda permanece sendo filho de Jó. Você nunca perde um filho. Porque ele sempre vai ser seu filho. E é interessante que Deus não multiplicou os filhos de Jó. Ele não ganhou novos filhos. E se fosse pela lógica, ele deveria ter ganhado 14 filhos a mais. Porque tinha 7 mais 7, 14. Tinha que nascer 14 filhos. E não nasceu nenhum depois. Né? Pela história não é relatado. Porque Deus deu ao dobro coisas materiais. Porém, Jó nunca, no céu, Jó nunca perdeu nada. Nem os filhos, nem a fé, nem a confiança de Deus, que Deus sabia quem era Jó. Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Deus coloca desafios na sua vida, não é porque Ele duvida de quem você é porque Ele sabe quem você é. Olha Abraão, você acha que ali Deus já não sabia que Abraão iria entregar o seu filho Isaque? Ele sabia de tudo, porque Ele conhecia Abraão.
Deus conhece, igual eu coloquei desde o início, ele esquadrinha o nosso coração. Quem ali foi provado foi o próprio Abraão. Deus colocou ali para ele fazer essa prova para provar. Abraão, eu confio em você, por isso que eu te dei esta prova. Quem foi ali aprovado e provado foi o próprio Abraão. Mas Deus não precisava de prova nenhuma, assim também como ela na minha vida, na vida da irmã Leia. Deus não põe a dificuldade para saber assim, ó, vou pôr isso aqui para testar a irmã Leia, vou pôr isso aqui para testar a irmã Simone. Não, as dificuldades que Deus vai colocando é para mim mesmo saber, eu posso, porque Deus é comigo, e eu aumentar a minha fé. Porque Deus nos conhece, Ele sabe das nossas capacidades, Ele sabe do que nós podemos fazer. Quando Ele diz, né, cada um nega a si mesmo e pegue a minha cruz, essa cruz é o quê? Aceita aí o que eu vou te dar, aceita aí os desafios que eu vou pôr na sua frente, aceita, porque esses desafios que eu vou te dar vêm de um Pai que te conhece. Quando você pega uma cruz pesada que você sabe que foi seu pai que te deu, você sabe, não, meu pai me conhece, ele sabe que eu consigo carregar, então eu vou carregar. E aí a sua fé, ela vai aumentando. Então as provações da nossa vida não é para provar o que Deus provar a gente, é para a gente ser provada e a nossa fé ser aumentada no Pai que nós temos. Nós somos muito pequenos de fé, muito pequenos. Se nós conhecermos o Deus que nós servimos da forma, do tamanho que Ele é, nós seríamos mais audaciosos, nós iríamos ter mais confiança. Quando viesse uma nuvem de gafanhoto, ou se viesse uma nuvem de fogo, o que viesse, se eu sei o Pai que eu tenho e quem está me guardando, eu não teria medo. Olha a fé de Davi. A fé de Davi foi aumentada porque ele matou um urso. Deus colocou um urso na frente dele e falou, vai lá, Davi, mata esse urso aí. Davi foi e matou sozinho o urso, sem pedra, sem alforje, sem nada. Aquilo ali foi uma provação, não para Deus, porque Deus já sabia quem era Davi. Mas para Davi ter confiança nele e saber, o Deus que eu sirvo me ajudou a matar um urso, o que ele não pode fazer? A hora que ele estava diante de um gigante, ele lembrou, se eu já matei um urso, eu posso também, mas não pela minha força, porque ele confiava no Deus que ele servia. Você quer ter essa força? Você quer ter esta fé? É muito simples, gente. É tão simples e a gente às vezes complica. Basta se entregar e dizer para o Senhor, Senhor, controla a minha vida, controla os meus sentimentos, controla as minhas emoções, porque a gente tem que ter fé no nosso Pai, aquele que nos criou e nos formou. E hoje um grande desafio para o cristão é ter essa fé e se abster das coisas de Satanás. Porque esse Deus que nós servimos, que nos fortalece, que quer nos dar esse poder tão grande de ter um Pai que pode tudo por nós, nós precisamos nos abster, nos fazer escolhas, que aí vem o grande desafio. Escolher as coisas do céu ou as coisas do mundo. E tem um versículo que está em Romanos 12, 2, que faz a gente ser desafiado. O apóstolo Paulo, ele através das suas cartas, ele nos desafia a abandonar as coisas, né, rejeitar, por escolha, por opção, para poder agradar, para poder estar mais perto, para ser mais íntimo deste Deus. E nesse capítulo 12, no verso 2, vou ler um, só para vocês verem o tanto que Paulo suplicou, de tanto amor que ele tinha pela sua igreja, pelo teu povo, o povo de Deus, que ele faz assim, ó, portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus para vocês. Paulo suplica, irmãos, por favor, entregue o seu corpo para esse Deus, assim você vai conseguir agradar a Ele. É a melhor forma de adorar. Gente, não adianta ficar lá horas e horas e horas ajoelhada diante de algo, igual fazíamos antes, tinha muito isso, né, de grande sacrifício, ficar horas em oração. Tinha gente até que fazia até joelhar em milho, amarrava cordas para sentir dor, para poder mostrar, né, como sacrifício. Isso não existe mais, não precisa ser feito, nunca precisou. Antigamente se matava animais para poder demonstrar adoração. Hoje, a nossa forma de adoração é rejeitar as coisas do mundo, os prazeres mundanos. É uma escolha. Quando você escolhe isso, você está adorando a Deus. Adorando a Deus, Ele vai te conduzir, Ele vai te dizer onde você deve, onde você não deve, o que você deve fazer. E assim, coisas do céu vão sendo reveladas. As coisas do céu são reveladas apenas para aqueles que escolhem se abster das coisas deste mundo. Às vezes dá vontade de você se afastar de uma pessoa porque ela falou mal de você ou ela não falou da forma como você queria, mas por ordem diz que suportai-vos uns aos outros, ou seja, para adorar ao Senhor, eu escolho ficar com a pessoa até o fim, não para me agradar, porque se fosse para me agradar, eu já estava longe. Mas para adorar ao Senhor, eu fico próximo. Eu oro por essa pessoa, eu fico em silêncio, mesmo que ela me maltrate, mas se tem um propósito daquela pessoa na sua vida, suporte. Assim a gente suporta, às vezes, um marido que, às vezes, né, te desagrada. A gente não tem como a gente agradar todo mundo. Você não agrada seu esposo em tudo, nem tudo seu esposo vai agradar. Mas o amor de Deus, a gente está ali. É por amor, é para adorar ao Senhor. E você suportando. Cuidado, que não é suportar também tudo, né? Com humilhação, xingamentos, que já é uma outra coisa. Eu digo aquele dia a dia que você sabe que nós, maridos e mulheres, temos, né? Que às vezes um ali pisa no pé do outro, no calo e não gosta. Esse dia a dia, a gente possa suportar um ao outro em amor, primeiramente pela aliança que a gente fez com Cristo e depois pela aliança que você tem com o seu esposo. Assim com as nossas amizades, assim no nosso trabalho, nós honramos. Quando nós honramos nosso patrão, a gente não fala mal, por mais que às vezes ali você está desagradado, você está ali, né, não gostei do que ele falou comigo, mas com respeito, com amor. Então, a melhor maneira de adorar a Deus é sabendo viver, conviver com as pessoas. Ele se agrada, ele se alegra, ele se sente adorado. Muito mais do que horas e horas e horas lá ajoelhado. Porque ele colocou Jesus Cristo aqui na terra para nos mostrar como se deve adorá-lo. Como se deve adorar ao nosso Mestre. E isso é ter uma mente renovada, né? É renovar a mente, como o Senhor próprio pede aí em Romanos 12:2, né? Nós precisamos ter essa mente renovada. E quando a gente tem essa mente renovada, a gente não segue os padrões do mundo, né? Enquanto a Mônica estava falando aqui, eu estava me lembrando, né, de Mateus 5, onde começa o Sermão do Monte, né? Onde o Senhor ele dá as instruções para os discípulos de como eles devem andar a partir dali, né? Se um bater na sua face, você dê a outra face. O mundo, se a gente for olhar pelos padrões do mundo, qual é a nossa reação quando alguém te fere em uma face? É você revidar, é você querer fazer o mesmo. E a própria palavra do Senhor fala, o mundo jaz do maligno. Como a gente falou anteriormente, nós vivemos aqui neste mundo, nós não somos daqui. A nossa pátria é o céu, é a Nova Jerusalém, é onde o Senhor, ele subiu, ele foi preparar uma morada para mim e para você. Imagine aí, o nosso Senhor Jesus subiu para preparar um aposento para mim, para a irmã Simone, para vocês que nos assistem, para vocês que nos ouvem. Imagine aí a mansão celestial em que nós iremos morar. Então, nós precisamos descartar tudo o que esse mundo nos oferece.
que não é da vontade do Senhor, que não é do agrado de Deus. E para nós que somos cristãos, isso é um desafio muito grande, porque o mundo tenta nos impor situações, tenta nos impor coisas, e aí é onde a gente precisa estar com o nosso espírito alimentado. É aí onde nós precisamos estar ligado, né, na videira, que é Jesus. E aí os frutos vão aparecer, porque aquele que permanece em Cristo, né, aquele que está em Cristo e Cristo está nele, estes dão frutos. E esses frutos são vistos através das nossas atitudes, que não condiz com as atitudes aqui deste mundo, né? Com as atitudes que o mundo tenta nos impor. Então, quando a gente, de fato, está ligado na videira, né, e permanece nele e ele em nós, os frutos são vistos, os frutos são visíveis, todos veem isso. E essa passagem, ela está em João 15, no capítulo 15, no verso 5, que diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E esse é o caminho que nós precisamos seguir para manter firme. Né? E é tão interessante que esses dias eu plantei. Meu sogro me deu uma muda, eu não sabia de que era, né? O que a gente tem que fazer para descobrir? Plantar. Aí plantamos, nasceu, e ninguém descobriu o que era. E ficou, mas meu Deus, o que é essa planta? E ficou. Quando deu os frutos, a gente descobriu que era pé de caqui. Então, assim, na palavra de Deus diz que Deus vai, a gente conhece um ao outro. Deus não, porque Deus já nos conhece. Mas a gente, né, aqui na terra, a gente conhece um ao outro quem realmente é pelos frutos. Deus não engana, porque Deus já nos conhece lá desde a raiz, né? Ele já sabe o que foi que ele plantou, né? E o que a gente vai colher. Mas para nós nos conhecermos, nós vamos nos conhecer pelos frutos. Então, as suas amizades, as pessoas a quais você te rodeia, que te instrui, que te dá conselho, olhe para os frutos dessa pessoa, porque a gente erra muito. Às vezes a gente acha assim, essa minha amiga é muito legal, ela fala isso comigo, ela me anima, ela me deixa para cima, ela me põe, eu quero que eu tô triste, ela me faz ficar alegre. A gente classifica por isso, né, Leia? Mas a gente tem que olhar o quê? As minhas amizades têm que ser pelos frutos que ela está colhendo. Veja em volta dela o que ela está colhendo na vida dela. E se é isso também que você quer para a sua vida. Porque o exemplo que a gente está dando aqui é o quê? Nos afastar das coisas do mundo. Se a pessoa está colhendo frutos negativos, frutos, né, ela não consegue controlar nem a vida dela, imagina o que ela vai te oferecer, que fruto que ela tem para te oferecer. Então, a gente já pode ali fazer uma primeira poda, já começar uma grande limpeza. Olhe para os frutos das pessoas que te rodeiam, porque assim nós conheceremos em quem essa pessoa está conectada, ela está ligada. Tenha pessoas em sua volta que sejam ligadas à videira. E para saber se ela está ligada à videira, olhe para os frutos que ela está colhendo em sua vida. E às vezes as pessoas falam, mas eu estou ligado na videira, né? Mas e a videira está ligada em você? Né? Isso tudo a gente precisa analisar. A gente precisa, porque é o fruto que vai dizer quem você é. E na palavra do Senhor fala qual é o fruto, né, do Espírito. Mas isso aí é história para um outro podcast, né? Nós não vamos nos aprofundar, mas tem na palavra de Deus, quando a gente fala as coisas do mundo. Às vezes você em casa pode estar perguntando, mas que coisa de mundo que elas estão falando? A palavra do Senhor fala, cita um por um. Mas, como eu falei, isso aí é coisa para um outro podcast, né? Não é para esse, não. Então, aqui nós estamos falando dos desafios que o cristão tem de permanecer firme na fé. Né? E para nos ajudar a permanecer firme na fé,
no nosso dia a dia, porque não é fácil, a vida do crente não é fácil. Todos os dias são provas, são lutas atrás de luta. O Senhor disse que neste mundo, né, em que nós estamos, nós vamos passar por momentos difíceis, por aflições. São muitos, e o desafio é vencer esse mundo, assim como Jesus venceu, como ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas fiquem firmes. Eu venci. Da mesma forma, vocês também podem vencer. Mas é com minha força? Não, porque de mim não tem nada de bom. Eu não consigo nada. O que me sustenta, o que sustenta a nossa vida é o Senhor, é o Espírito Santo que habita em nós. Então, essa é a fé que nós temos. Olha, nós vamos vencer este mundo porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E Deus, ele não mente, Deus, ele não perde batalha nenhuma. Ele tem o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. O que basta é a gente permanecer firme, permanecer na videira. A gente não sair da videira. Nós temos que permanecer firme se a gente quiser, né? Fazer igual Josué falou, né? Encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo. Encerrei a carreira, guardei a fé. Olha a história de Paulo. Cheia de experimentou de tudo nessa vida. Ele experimentou. Ele soube o que é ter bonança, ele soube o que é passar fome, o que é passar frio. Ele soube de tudo. Ele viveu tudo. Mas no final, ele falou, guardei a fé. Então, que nós possamos também passar por todos os desafios e com o Senhor nós vamos conseguir vencer sim esse mundo, porque ele já venceu. E como ele venceu, nós também podemos vencer nele, através dele. Antes da gente passar para o próximo tema, eu só gostaria de destacar sobre o Sermão da Montanha, que Leia comentou. Tem um pedacinho que eu gosto muito e fala muito sobre as nossas obras. E aí finaliza esse pedacinho porque muitas vezes a gente acha que nossas obras não valem mais nada, vivo pela graça, minhas obras não têm nada a ver mais, porque Deus já me libertou, Cristo já me libertou. Mas aqui, no capítulo 5, no verso 16, diz assim, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Então hoje, se você mantém as suas obras firmes na palavra, de acordo com a palavra, você se preocupa com a roupa que você se veste, se louva ao Senhor. Os ambientes que você frequenta, se louva ao Senhor. Se você se preocupa, será que as amizades que eu estou tendo, louva ao Senhor, adora ao Senhor através das minhas amizades, lugares, né, ambientes, tudo isso tem que ser para louvar ao Senhor. As músicas que eu ouço, será que louva ao Senhor? Será que adora ao Senhor através disso que eu estou ouvindo, que eu estou falando? As minhas falas, os meus bate-papos no WhatsApp, não, tudo isso tem que ser para louvar ao Senhor. E às vezes nós somos classificados, depois que nós conhecemos o Evangelho, como radicais, como, agora pronto, anda igual aquelas burros, né, com um tapão aqui, que não pode olhar para lado nenhum. Não é isso, né? Nós fazemos aquilo das nossas atitudes, coisas que louvam ao Senhor. Hoje, a gente tem que fazer essa escolha. Se nós não fizermos essa escolha, infelizmente, nós estaremos escandalizando ao Evangelho, que é o que está mais difícil para nós pregarmos o Evangelho, são os escândalos de pessoas que se dizem, entre aspas, cristã, porque posta um versículo, porque vai, igual a Leia falou, na igreja no domingo, posta lá, minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando chega em casa, o pau está quebrando, né? É música de todo jeito, a roupa parece que não tem, né? Se exibindo, se mostrando demais, né? Os comportamentos com os filhos não é condizente. No trabalho, é aquele que dá mais trabalho, aquele que mais o patrão, né, tem que ficar chamando atenção. Então, assim, será realmente que é minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque quando Josué falou isso, ele se desfez de tudo. Todo mundo queria fazer as coisas erradas.
Não sei se você conhece essa história, né? Todo mundo queria fazer coisas erradas que não serviam ao Senhor, servir outros deuses, fazer de acordo com o que as pessoas em volta faziam, casava com outras mulheres, misturava, fazia as estátuas, joelhava para a estátua e pregava coisas que não era do Senhor. Aí ele chegou ali no final e falou assim, vocês escolhem, já que eu estou falando, vocês não estão entendendo? Josué foi bem radical. E nós temos que ser assim na nossa vida. Se vocês estão aí, vocês querem conviver dessa forma, fazendo isso de errado, vocês podem fazer. Só que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E alguns postam assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para algo deve ser para o futuro, né? Serviremos, porque não está servindo ainda. Mas você pode fazer uma escolha. Isso você vai trazer bênçãos para sua casa, para sua família. Você vai estar bem sentimentalmente. As lutas vão vir? Vão, e não são poucas. Se preparem, porque, como eu disse, quando você carrega a cruz de Cristo, Ele te manda a cruz e sabe que você pode carregar. E elas vêm. Mas não para provar o Deus que está por trás de você, mas para provar você que o Deus que está em você é poderoso e pode sim te usar, te dar poder, te dar alegria, te dar força, não por suas forças, mas porque o Deus que você serve é Ele que nos capacita. E viver o Evangelho todos os dias não é ser perfeito. Deixando claro aqui que a família de Leia não é perfeita, nem a família de também não é perfeita, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Então, servir a Cristo, viver o Evangelho, não quer dizer que você vai ser perfeito, mas é uma questão de decisão, é você decidir todos os dias da sua vida andar com Cristo. Porque Ele é quem é o nosso sustento, Ele é quem nos sustenta, é permitir que Ele transforme, né? Aonde está errado, onde precisa ser mexido para poder dar certo. Então é isso, a vida do cristão é isso, não é porque nós somos perfeitinhas, não. Né? Nós não somos, mas é deixar Cristo transformar a nossa vida. Que Paulo mesmo diz, né? Eu não me lembro, não me recordo, em Gálatas 2:20, que diz que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então nós precisamos todos os dias da nossa vida fazer assim como Paulo. Deus, a hora que você levantou da cama, Deus, não sou eu, é o Senhor que vive em mim. Então toma o controle, seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E uma coisa interessante, né, que o pastor pregou ontem na igreja, que nós precisamos, em nossas orações, pedir ao Senhor discernimento, para poder discernir o que realmente é a vontade do Senhor, né? Porque muitas vezes nós achamos, né, nós pensamos que às vezes nós estamos ouvindo Deus falar, e muitas vezes é voz da nossa própria consciência. Às vezes é a gente mesmo próprio que acha que Deus está falando e na realidade não é, né? Como pode também acontecer ao contrário, realmente Deus falar, porque Deus é poderoso, Ele fala de todas as formas, Ele fala através da palavra dEle, que é a voz dEle, Ele fala através do irmão, né? Mas assim, pedir ao Senhor em nossas orações, primeiramente, discernimento. Me dê discernimento, Senhor. O que eu tenho que fazer no meu dia é o que o Senhor tem para mim nesse dia de hoje. E todas as situações, por mais simples que seja, né? Por mais assim que às vezes a gente acha que é insignificante, mas em tudo, peça a direção do Senhor. Isso significa que você realmente, você deu o controle da sua vida para o Senhor e que a partir desse momento, quem dirige a sua vida é Ele. Como nós falamos, é um desafio. Você que nos ouve e que nos assiste, lembra dessa palavra. Todos os dias de manhã, pela manhã, quando você acordar, entrega a sua vida para o Senhor. Fala, Senhor, controle a minha vida. Esteja no barco da minha vida. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Porque nós somos, sim,
imediatista, a gente quer tomar decisões imediatamente. Muitas vezes a gente acha que a gente é autossuficiente, são minhas regras, são minhas decisões, quem manda sou eu. E aí é onde a gente acaba errando. Então, a nossa vida ela é como uma neblina, que aparece e logo ela se dissipa. Aí imagina aí, se o seu momento chegar, como é que você vai estar? Como a sua vida vai estar? Não importa o que você foi no passado. Eu tenho um louvor que eu gosto muito que diz, né, que vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos longe da presença dele. Então, não importa qual foi a sua trajetória até aqui. O importante é como você está de agora em diante. Deus, ele joga no lago do esquecimento tudo aquilo que você um dia foi, tudo aquilo que te afastava do Senhor. Ele já jogou no lago do esquecimento todas as minhas falhas, todos os meus pecados. E assim ele faz com todos aqueles que entregam sua vida a ele. Ele joga no lago do esquecimento. E aí ele escreve uma nova história. E essa nova história é escrita diretamente com a canetinha de Deus. É Deus a quem escreve. Então, se você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, quer viver essa nova história, agora é a hora. É a hora. Porque, como eu falei, a nossa vida aqui é breve. É muito breve. E pela fé, nós cremos no que Deus ele tem preparado para nós. A palavra do Senhor diz que olho nenhum nunca viu, ouvido nunca ouviu, e não desceu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então imagine o que o Senhor tem preparado para nós. Mas para nós podermos desfrutar disso que Ele preparou para nós, nós precisamos ter uma vida de retidão, né, com Ele, nos caminhos dele. Tão bom, né? Conhecer o Evangelho, mas o Evangelho, ele também nos desafia. Eu estava aqui, Leia estava falando sobre perfeição, e aqui eu estava pegando o meu anel e lembrando de uma colocação, né, que eu achei muito interessante. Quando nós aceitamos o Evangelho, nós somos como uma pedra sem lapidar, uma pedra bruta. Nós viemos assim para o Senhor. Quando você aceita a Cristo, você se coloca diante dele, você é uma pedra bruta. Pegue aí uma pedra bruta e queira fazer como essa pedrinha deste anel. Então, quando ela está aqui distante, o ourives consegue até trabalhar nela. Vai começando, tirando as arestas, vai ficando menorzinha. Não sei se você já viu aí, não sei se é em filme, né? Como quando o ourives vai trabalhar, ele tem uma luz assim que ele coloca na testa para ir aproximando aqui da luz e ver as imperfeições dessa pedra. O que era uma pedra bruta, quanto mais ela vai se aproximando desta luz, mais perfeito ela vai ficar. Porém, os defeitos vão aparecer. Por isso, quando a gente fala, eu não sou perfeita, nós não somos perfeitos. Mas quando nós estamos orando, lendo a palavra, nós estamos assim, aproximando perto do ourives. E ele tem a luzinha aqui. Quando você se aproxima, ele vê os arranhões, ele vai ver, aqui precisa arredondar mais. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais imperfeitos ao olho de Deus, né, ao do ourives, ele vai encontrar as arestas, os risquinhos, onde tem que lapidar. Então, a perfeição que Deus quer é você estar perto dele para ele te lapidar. Não que você é perfeita, mas é porque eu estou na mão do meu ourives. Ele vai me lapidar e ele sim vai me fazer perfeito. E a cada dia uma pedra bruta, ela vai se aproximando, os defeitos vão sendo ali corrigidos na mão desse ourives, até que a gente se encaixa. O dia glorioso é quando a gente se encaixar no anel do dedo do Senhor.
que aquele dia nós vamos receber a glória, a nossa roupa celestial. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, sempre nós vamos precisar estar ali na luz do Ourives, né? Mais próximos. Então nós não somos perfeitas, mas nós queremos cada dia mais mostrar as nossas imperfeições, aproximando dele, porque é somente ele que tem a capacidade, né? Só ele é a nossa luz. E assim nós vamos brilhar, nós vamos resplandecer da forma como ele deseja, porque quem vai fazer o anel não somos nós, é ele. Ele vai saber se Leia vai ser uma gargantilha, se ela vai ser um brinco, né? Então, se eu vou ser um anel, o que eu vou ser? Quando a gente se dispõe a nos colocar na mão do ourives, é ele que faz a linda peça. Nós estamos aí imperfeitas, mas nós estamos aproximando do todo que é perfeito. Essa que é a perfeição que ele quer. Ele quer que a gente se encoste. A hora que a gente encosta, ele fala, não, peraí, Leia, tem aqui mais um arranhãozinho, deixa eu dar uma lixada. Essas lixadinhas dói pra caramba. Esse ourives, ele não poupa não, ele lixa mesmo, mas ele quer você brilhando, porque para onde que a gente vai, nós vamos pisar em lugar de ouro, pedras preciosas, nós não podemos ficar lá, né, rebaixando. Ele quer que a gente seja tão perfeito, assim como o que perfeito ele fez para nós, que é o céu maravilhoso. Quando a gente aceita isso, é muito fácil a gente entender por que vem os desafios, por que vem certas pessoas como desafiar a nossa vida, vem problemas, vem coisas, é porque a gente está encostando mais pertinho dele, e pertinho dele a gente vai ser mesmo lapidada, mas vamos nos tornar um dia perfeitos. Esse é o objetivo, né, de nós estarmos aqui, é morar no céu. Nós não somos daqui, nós somos aqui como uma passagem, um viajante. Mas nós temos que nos transformar numa pedra preciosa, porque lá onde a gente vai morar é cheio de pedras preciosas, e ele quer que nós sejamos pedras preciosas também, para complementar a obra perfeita que ele tem lá no céu. Você também pode fazer parte dessa obra perfeita. Deus preparou um lugarzinho perfeito, lindo, e está esperando assim, ó, várias joinhas preciosas para complementar esse lugar. Então, quanto mais você se aproximar, mais ele vai te fazer uma pedra preciosa. Basta você aceitar o controle do Senhor. É quando Jeremias, né, se colocou na mão do oleiro, né, é a mesma analogia. Ele se colocou na mão do oleiro, né? E esse oleiro é Jesus. Que nós possamos nos colocar na mão dele, que ele vai nos transformar essa pedra bruta como uma pedra lapidada, um diamante bonito, como um barro, né, que é o que Jeremias relata, e transformou em um vaso de honra. É aquele vaso rachado, quebrado, muitas vezes o Senhor ele vai desmontar todinho para construir um muito melhor. E a intenção do nosso lado é essa, é que nós sejamos perfeitos como ele é. E essa perfeição a gente só consegue através da nossa intimidade com ele, da nossa proximidade com ele. E isso nós temos que buscar todos os dias da nossa vida. Eu falo para você que nos ouve, que nos assiste, vocês não vão perder nada, vocês só vão ganhar. Estar na presença do Senhor é a melhor coisa, é a melhor decisão da vida do ser humano. É fazer a vontade dele, é estar nos lugares onde ele está, é fazer as coisas que ele gostaria, que ele quer que a gente faça. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu posso dizer para vocês, acredito que Mônica também, nós já vivemos em outro tempo em que a gente ainda não tinha entendido a mensagem do Evangelho pura e verdadeira como ela é. Então, em outros tempos, a gente achava que a gente podia fazer muitas coisas que ali o Senhor estava se agradando disso. Mas louvado seja Deus que um dia
esta palavra nos foi apresentada como verdadeiramente ela é, pura e genuína. Um dia nós tivemos acesso a essa palavra, né? E nós mergulhamos nela. Nós deixamos que ela fale ao nosso coração. Nós ainda precisamos muito, né, conhecer muita coisa que a gente ainda precisa mudar, precisa melhorar. Mas todas as vezes que a gente mergulha um pouquinho mais na palavra do Senhor, na vontade dele, a nossa vida é transformada. Outrora, quando nós estávamos no mundo, a gente achava que as bebedices, que as farras, que as festas, que aquilo ali era a melhor coisa do mundo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, eu vou para o céu desse jeito mesmo, Deus. Mas será que realmente Glorifica o Senhor? Glorifica a Ele? Será que realmente, pensa em vocês, será que é em todo ambiente que Jesus está? Será que é em todo ambiente? Será que é todo tipo de coisa que Jesus se agrada? Não é. E a gente só vai saber o que agrada o Senhor, o que é da vontade dele, quando a gente entende o verdadeiro evangelho. Quando a gente entende que nós temos livre-arbítrio, sim, né? O Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio, mas quando a gente entende que por amor a ele, nós precisamos nos abster de certas coisas, quando a gente entende isso, a gente realmente está trilhando o caminho que vai nos levar para a nossa morada eterna, para a nossa pátria celestial. Eu creio assim, como Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, independente da situação. Só que onde Ele está é a diferença. Porque Ele pode estar num certo ambiente onde você falou assim, Senhor, senta aqui, espera eu fazer minhas vontades. Então, onde nós temos deixado Deus? Em todos os lugares, Ele está, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, não tem como, Ele está. Mas onde Ele está? Onde você tem deixado Deus? Onde você sentou Deus? Espera aí, senta aqui, Deus. Que eu vou ali, daqui a pouco eu volto e te chamo de novo. Muitas vezes, eu falo de mim, eu já fiz isso muitas vezes. De achar que eu poderia fazer de vez em quando as minhas vontades e de vez em quando eu faço ali para me redimir, eu faço as vontades dele. Sento ele no trono, daqui a pouco eu tiro ele, falo, oh Deus, deixa eu sentar aí um pouquinho, aí eu sento, tem horas que eu coloco até ele do lado. Jesus, deixa eu sentar no trono com você, você vai falando aqui comigo, eu vou fazendo. Você vai falando, eu vou fazendo. Então, onde nós temos colocado Deus em nossa vida? Se ele não for a nossa prioridade, Deus está no lugar errado. Não que ele não esteja, só que ele está no lugar errado. Tem muitas religiões que colocam Deus como segundo, terceiro, quarto plano. Mas a verdadeira, aquela que serve, que segue mesmo o evangelho, é aquela que coloca Deus como o primeiro, único e suficiente. Não necessita de mais nada. Mas se eu colocar Deus aqui e falar, não, mas eu preciso também disso aqui, eu preciso disso aqui, e botar também para sentar no trono, como se também Deus não fosse só o necessário. Não é suficiente. Eu preciso de mais outros acessórios, outros itens, outras agregações. Então, eu já fiz isso, não foi uma, não, foi milhões de vezes. Mas quando eu conheci o verdadeiro evangelho, eu entendi que só Ele, somente Ele é suficiente. Não preciso hoje de nenhuma agregação, não preciso mais de nada, só Deus, porque Ele é suficiente. O que mais eu preciso, além do Todo-Poderoso, do Eterno, dono da vida, Criador de tudo, é aquele que é o Alfa, é o Ômega, é o início, é o meio e é o fim, aquele que é a eternidade. O que tem acima disso? Nada. Eu não preciso de mais nada. Mudou assim radicalmente a minha visão de Deus. Em todos os lugares, todos, Deus tem que ser a sua prioridade e a sua suficiência.
Se você vai para o trabalho, mas você confia no dinheiro que você vai ganhar no final do mês, só confia no dinheiro, Deus está ficando em segundo lugar. Deus tem que estar em todos os lugares, em primeiro lugar. Por isso que a gente, às vezes, não frequenta certos ambientes. Ambientes onde Deus não estaria em primeiro, Ele está lá, porém Ele não estaria em primeiro lugar, eu não gostaria de estar. Onde o foco não seja Deus, onde a adoração não seja para Ele, onde as minhas atitudes vão escandalizar o nome do meu Deus. Por isso que hoje nós escolhemos, não somos obrigadas, não somos escravas, nós escolhemos lugares onde Deus se faz como prioridade, primazia e suficiência. Lugares que não tem Deus como suficiente e primeiro são lugares que nós escolhemos a não estar. Isso incomoda algumas pessoas vão se afastar, mas como nós falamos aqui desde o início, não vai te fazer falta, porque o todo suficiente, o único, aquele que vai te dar toda alegria, preencher todo o vazio, te dar toda a paz, ele vai estar com você. E eu gostaria de deixar um salmo aqui para vocês, um pedacinho de um salmo, que é o Salmo 32, onde fala justamente disso, que Ele é suficiente. Não precisamos de agregação, de complemento, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Se afaste de ambientes, de lugares, de pessoas que colocam Deus em segundo plano. Talvez, de vez em quando, com Deus é tudo ou é nada. Ou é sim ou é não. Não existe meio termo. E no Salmo 32, a partir do verso 8, Deus diz assim: o Senhor te diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou uma mula, que não têm entendimento e precisam de freios e de rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm o coração íntegro. Quem precisa de mais? O que mais você precisa? De um Deus que vai te dar o caminho, vai te guiar, vai cuidar de você, vai te encher de amor e vai te encher de alegria. Do que mais eu preciso? Você sente falta de que agora, Lélia? Nada nos completa, porque nós já estamos completos. Porque o Todo-Poderoso é o que nos completa. Faz falta amizade, faz falta ter algum companheiro, faz falta, sim, faz falta. Mas não me completa, porque eu já estou completa. Porque Todo-Poderoso me completa. Então, se você quer crer nesse evangelho, quer mesmo alguém que te complete por inteiro, eu digo com propriedade, com autoridade, porque isso aconteceu na minha vida. Só Jesus te completa. Quantos vazios você pode estar sentindo? Quanta tristeza, quanta amargura, quanta querer ser aceita por tantas pessoas. Mas só existe um que você vai se entregar e ele vai te aceitar do jeito que você é. E esse aí tem um nome, pequenininho, simples, nasceu numa manjedoura, veio de uma mulher virgem. E ele veio aqui na terra, morreu, ressuscitou e ele está reinando e vive até hoje. E o nome dele é Jesus. Só ele é capaz de salvar a sua vida e te presentear com a eternidade. Não precisa de nada mais do que isso. E com isso você terá a vida de amor, de paz e de alegria. E é um privilégio, né? Ser cristão é desafiador. Seguir o evangelho é desafiador. Porque nós
Muitas das vezes nós seremos criticados, muitas das vezes nós seremos até excluídos, muitas das vezes nós seremos, né, chicoteados, né, com palavras, mas vale a pena. Por Jesus, vale a pena. E é um privilégio servir a Cristo. É um privilégio ser chamado de careta. É um privilégio ser, quando a gente passa na rua com a nossa Bíblia e as pessoas falam, olha lá a crentinha, era desse jeito, e agora mudou de religião, agora virou crente. É um privilégio, porque o Senhor ele veio para buscar os que estão doentes, né? Doentes nos seus pecados, doentes nos seus deleitos, né? Então o Senhor veio buscar essas pessoas. E aí é um privilégio, eu falo com toda convicção. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus, que transformou a minha vida e vai transformar a sua vida também. Amém? Estamos chegando ao final desse podcast. Esperamos que essa palavra tenha falado com você, que você possa se colocar como uma pedra bruta na mão do Senhor. O Senhor, ele te quer da forma que você está. Ele te chama da forma que você está. Mas quando você se entrega para Jesus, quando você se coloca nas mãos desse oleiro, nas mãos desse ourives, você não vai ficar o mesmo. Você vai ser transformado, você vai ser lapidado, você vai ter uma vida plena. Vai passar por momentos difíceis? Vai. Vai ser fácil? Não vai. Mas você vai ter a plenitude, que é o próprio Espírito Santo aí te guiando, é o próprio Espírito Santo aí dentro de você. Não adie, como nós falamos aqui, a vida ela é muito breve, ela é muito rápida, passa muito rápido. Nós temos um inimigo aí, né, eu diria assim, entre aspas, o tempo. Então, escolha hoje ter essa vida transformada. Escolha hoje deixar Jesus te direcionar. Solta esse leme aí. Deixa Jesus guiar o seu barco. Descansa no Senhor. Porque Ele tem coisas boas preparadas para nós. E que nós possamos ter a cada dia a nossa fé, que é um desafio também, é manter a nossa fé firme. Porque nós esperamos algo que nós não vimos, mas nós sabemos que existe, que é a vida eterna. Que hora que, quando o Senhor nos recolher, nós iremos morar com Ele, viver com Ele eternamente. E essa maior dádiva do ser humano, é o maior presente que o ser humano pode ter, que é a vida eterna. Aquele que confessa a Jesus, que entrega a sua vida para Ele, já recebeu esse presente. Nós já recebemos esse presente. Nós sabemos que se o Senhor nos recolher hoje, nós sabemos para onde nós vamos. Porque nós entregamos a nossa vida para Ele. Então, o maior presente que o Senhor nos deu, deu para Mônio, foi a vida eterna. E nós merecemos? Nós merecíamos? Não, nós não merecíamos. Mas o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, Ele se entregou naquela cruz, Ele se fez maldito ali naquela cruz, por amor à minha vida, por amor à sua vida. Ele rasgou a cédula que nós tínhamos lá. Ele rasgou, a dívida foi paga. Então, que nós possamos ter a nossa fé firmada nisso. E se nós partirmos hoje, nós iremos morar no céu com o nosso Abba. Amém.
que Leia colocou aí, né, está em Romanos 8, fala, agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, para conseguirmos, né, nós alcançarmos o céu, é pela cruz de Cristo. Quando você declara que você crê no sacrifício que Cristo fez, que realmente você está arrependido, você é um pecador e necessita de um Salvador, e esse Salvador é Jesus, ali você já tem o seu nome escrito no livro da vida, e aí os seus pecados ali são aniquilados, a dívida já foi paga, não porque você fez obras, não porque você mereceu, mas pelo sacrifício que Cristo fez naquela cruz, né? Esse nosso podcast chegou ao fim. É uma pena porque a gente adora conversar com vocês. Estamos adorando aí os comentários. Quem puder, comente mais, dá um gás para a gente continuar e manter aqui firmes, né? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, será que o pessoal está gostando dos temas? Será que o pessoal está gostando do que a gente está falando? E quando vocês comentam ali, nos anima, nos motiva, né? Fala, não, pode continuar. Se quiser também sugerir, né, algum tema, nós aceitamos aí sugestão. Também, se tiver algum convidado específico que vocês gostariam também de conhecer, que a gente possa entrar em contato e trazer como nosso convidado especial, nós aceitamos aí sugestões, tá bom? Siga o nosso Instagram, que também nós temos o Instagram, a página do Instagram, @Coração Ensinável. Lá no Instagram a gente sempre compartilha imagens com versículos, textos, mensagens. Também Leia e eu também falamos um pouquinho da palavra. Se você gosta assim, de compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, siga a nossa página no Instagram. Curta o nosso canal, siga o nosso canal para toda vez que a gente postar um vídeo, você seja aí avisado que chegou um vídeo novo, tá bom? Muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, né? Que você sinta impactado com a nossa mensagem, que o Senhor Jesus Cristo ele possa confirmar aí no seu coração através do Espírito Santo tudo que nós falamos. Estude a palavra do Senhor, se entregue totalmente a Ele, que cada dia mais Ele vai se revelar para aqueles que o amam, aqueles que buscam, aqueles que pedem para ser revelado. E que você tenha aí o seu coração ensinável, maleável, para que Ele possa trabalhar todos os dias na sua família, na sua casa, no seu coração. É o meu desejo, é o desejo de Leia, e nós estamos aqui sempre procurando, né, temas novos. Esperem o próximo episódio para a gente saber, né, o que é que vai ser, tá bom? Fiquem com Deus e Deus abençoe cada um.